Um outro ponto interessante quando a gente está usando a abordagem do KNN é considerar a sensibilidade em relação à escala, ou seja, a sensibilidade que este algoritmo tem em relação à escala ou o alcance do domínio das variáveis, dos atributos, certo? Em outras palavras, eu digo que, na verdade, imaginem um problema em que todas as nossas variáveis elas sejam binárias, certo? Num problema como esse, então a distância máxima de um valor de uma instância A, considerando uma variável x1, por exemplo, o valor para uma instância A dessa variável x1, ele vai ser distante no máximo de 1 com relação a um valor que ele vai ter numa outra instância x2, certo? Numa instância B, desculpe, para o mesmo atributo x1. Isso significa que, desculpem, se a minha variável x1 ela é binária, numa instância A, esse valor de x1 pode ser 0 ou 1, e na outra instância B, o valor também pode ser só 0 ou 1. Significa que quando elas são iguais a distância 0 e quando eles são diferentes a distância 1. Agora imagine que além desta variável binária, eu tenho uma outra variável x2, e essa minha variável x2, ela pode ter valores, por exemplo, inteiros, né? Então 1, 2, 3, 4, que vão de 0 a 1 milhão, por exemplo. Tá? Então, a distância de um valor para a minha variável x2 que esteja na minha instância A ou na minha instância B, ela pode ser zero, quando esse valor é exatamente o mesmo, mas ela pode chegar até 1 milhão, certo? Então, se eu tiver duas variáveis como essa, na hora de fazer o cálculo da distância de uma instância para outra, o que acontece é que a variável que tem esse domínio muito maior, ela vai acabar dominando o problema. Ela vai acabar sendo a mais responsável pela definição da distância, certo? Então, esse problema é muito parecido com aquele problema que nós vimos quando estávamos trabalhando com árvore de decisão e vimos que o ID3, quando usa o ganho de informação, ele acaba favorecendo alguma variável que tenha um número muito grande de valores possíveis, certo? Então, aqui acontece a mesma coisa. Então, se eu não normalizar as variáveis, o que acontece é que variáveis ou atributos que tenham um grande número de valores possíveis podem ser responsáveis por ter mais influência, ou podem ter mais influências, ou podem ser mais responsáveis pelo valor final da classificação. Tá? Por isso normalmente se nós queremos que todas as variáveis, todos os atributos do nosso problema tenham a mesma interferência, tenham a mesma influência no momento de definir a classificação, é importante a gente fazer uma normalização e tornar, por exemplo, todas as nossas variáveis com um escopo ou com um domínio entre 0 e 1, ou, por exemplo, discretizar todo mundo para o mesmo número de bins, né? Alguma coisa assim, como a gente já viu na discretização que a gente fez para a árvore de decisão. Então, isso pode ser interessante para diminuir o impacto da influência de variáveis que tenham muitos valores possíveis no cálculo da distância, certo? Bom, um outro ponto a gente considerar e suponho que esses nossos valores não sejam numéricos, então não tenham vários valores possíveis, e sejam, por exemplo, nominais. Então eu vou dizer que eu vou poder ter valores de CPF, por exemplo, ou CPF, apesar de ser um número, então talvez não seja o nome de uma pessoa é um valor nominal. Não é? Então, normalmente quando eu trabalho com atributos desta característica, a maioria das implementações do KNN, elas fazem o uso da abordagem do Simple Matching, ou seja, Simple Matching Approach é a abordagem que testa o casamento simples dos valores, e se as duas instâncias têm o mesmo valor naquela variável, então os valores casam, a distância entre elas é zero, e se a distância é diferente, a distância é 1, por exemplo. É isso que nós estamos falando nessa fórmula aqui no cálculo da distância de duas instâncias. Então, quando são iguais é zero a distância, quando são diferentes, a distância é 1, independente de quão diferentes sejam. Nesse caso, duas instâncias que têm o nome Estevam e João,
são diferentes, então a distância entre Estevão e João vai ser igual a 1, e que é a mesma distância, por exemplo, entre João e José, por exemplo. Tá? Então, João e Estevão, João e José são diferentes, então a distância é sempre igual. Estevão e Estevão são iguais, a distância é zero. João e João são iguais, a distância seria zero. Percebam que, na verdade, apesar desse ser o mais comum em na maioria das implementações que a gente tem do KNN, isso pode ser alterado. Então, se eu estou trabalhando com o meu algoritmo e eu tenho como modificar o código-fonte, pode ser interessante, por exemplo, ao invés de usar uma abordagem dessa, se eu estou querendo fazer o cálculo da distância entre dois nomes, eu poderia usar similaridade de string. Né? Existem várias medidas de similaridade de string, por exemplo, e que João e José seriam mais próximos do que Estevão e João, por exemplo. Né? Porque João e José, os dois começam com J-O, o que é bem diferente, os dois têm 4 letras também, etc. Ou seja, são duas strings mais parecidas entre si, mais similares entre si, do que Estevão e João. Entretanto, isso, como eu disse, na maioria das vezes nas ferramentas padrão não vem essa implementação. Tá? Então a implementação mais comum olha, é a mesma string, o atributo é nominal? Então se é o mesmo nome, a distância é 0. Se o nome é diferente, a distância é 1. Isso equivale, então, a gente fazer aquele analogia com o que eu acabei de comentar com vocês sobre atributos binários. Então, atributo binário, ou o valor é igual ou o valor é diferente em relação e com a diferença de 1 só. Tá? Então, essa é uma característica interessante. Quando possível, você tornar as variáveis binárias no nosso tratamento do KNN é uma forma de normalização. Então, você acaba fazendo todo mundo ter distância entre 0 e 1. Tá? Então, é a ideia de você trabalhar com atributos nominais e também já aproveita para realizar o trabalho de normalização, que é o que a gente viu na nossa transparência anterior. Bom, como eu comentei, existem várias outras medidas de distância que a gente podia fazer. Você podia trabalhar com essa história de similaridade de strings, certo? Você poderia ainda ter outras coisas, então atributos que são nomes, mas que são ordinais. Então imagine que você tem um atributo no seu banco de dados que é o dia da semana. Então os valores possíveis para esse atributo são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A gente sabe que segunda é diferente de terça e segunda é diferente de quinta também. Mas a diferença entre segunda e terça pode ser menor do que a diferença entre segunda e quinta. Normalmente, se você está considerando ocorrências das coisas, a segunda é o começo da semana, a quinta já está chegando perto do final de semana. Então, a segunda-feira ela tende a ser um pouco mais parecida com a terça do que com a sexta ou com a quinta em vários domínios. Tá? Se eu usar o Simple Matching Approach nessa ideia aí, eu vou desconsiderar tudo isso e aí só vou considerar que se o dia é segunda, então ele é igual a uma outra instância em que o dia também é segunda. Então a distância entre segunda e segunda seria 0. Já em 2 dias ou 2 instâncias, onde um é segunda e outro é terça, ou então um é segunda e outro é sexta, a distância seria a mesma, quer dizer, os dois são diferentes, então a distância seria 1. Então eu preciso sempre pensar que quando eu estou trabalhando com essa ideia da abordagem geométrica, né, que é o caso do KNN, eu tenho que levar em consideração e parar para pensar um pouco em qual é a característica dos meus atributos para tentar interpretar até que ponto eu posso confiar nos resultados que eu estou obtendo. Né? Se os meus atributos são muito diferentes daquilo que o algoritmo está esperando que eles fossem, percebam, vocês vão conseguir executar o KNN, não é um problema isso, certo? Entretanto, se ele teve que fazer muita aproximação e muita modificação naquilo que ele assume para conseguir realizar a classificação, é claro que você vai ter uma tendência de ter perda na qualidade da classificação. Tá? E eu preciso pensar nisso quando estou usando esse tipo de algoritmo para realizar a classificação. Tá? Esse ponto é bem importante. Uma outra questão aqui que vale a pena e é importante que a gente mencione está bastante vinculada à ideia de que às vezes a classificação que você está realizando, suponha que está usando 2 vizinhos mais próximos, então KNN com o Q igual o K, igual a 2,
certo? Se eu estou fazendo isso, ou se eu estou usando um K igual a 3 ou 5, certo? Às vezes pode acontecer, se eu estou usando igual a 2, de acontecer empate, como eu fiz, eu comentei com vocês há pouco aí nos slides anteriores. Então eu tenho os dois vizinhos mais próximos, um desses vizinhos é da classe 1 e o outro desses vizinhos é da classe 2. Bom, e daí o que eu faço para classificar meu exemplo novo? Tanto faz, né? Porque os dois são. Se a gente parar para pensar, se a gente quiser fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, na verdade, intuitivamente a gente poderia dizer que não é bem assim. Não é assim, tanto faz qualquer um dos dois. Pode fazer bastante sentido a gente dizer, olha, se eu tenho os dois vizinhos mais próximos, um de uma classe e o outro da outra, ao invés de simplesmente escolher qualquer um deles, eu vou ver qual desses dois vizinhos é o mais próximo. E com base nesse que é realmente o mais próximo, aí sim eu escolho a classe da instância nova.